Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 18. Nós vamos ver isso aqui, vai nos ajudar bastante. Gênesis capítulo 18. Nós vamos do 1 até o 16 no tempo, né? Isso. Gênesis capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo da árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazes bolo. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a ele, debaixo da árvore, e comeram. E disseram: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aqui na tenda. E disse: Certamente tornareis a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda o deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Pense, se coloque no lugar da Sara. Ela era uma menina de 90 anos, chegando a 90 anos. Ele, um menino chegando a 100 anos. Quando ouviu aquilo, no coração dela, ela desdenhou, disse: Aqui, que é isso? Isso é uma brincadeira que estão fazendo comigo. Mas ali estava simplesmente os anjos de Deus representando o próprio Deus. E veja o que eles falaram a seguir. E diz o Senhor a Abraão: Por que te riu, Sara? Na verdade, gerarei eu ainda, havendo envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Prestem atenção nessa passagem. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Se Deus faz o impossível se tornar possível, quanto mais o difícil. E às vezes nós também questionamos, às vezes nós também murmuramos. Eu estava, quando me até deu o testemunho de um homem, que um irmão, que ele foi simplesmente Covid, bem internado, quadro de muita gente, entubado, né? Rins paralisados, teve que fazer hemodiálise, bem, deu embolia, teve que entrar no anticoagulante direto, mas Deus agiu de uma maneira tremenda, que foi tudo retrocedendo, e hoje já tem alguns dias que os rins estão funcionando, já está fora da hemodiálise, e é o 5º dia que já está respirando por si próprio. Haverá alguma coisa difícil? Às vezes nós questionamos, nós paramos. Por que nós paramos? Porque nós ficamos presos a um raciocínio humano. Eu volto aqui já. Deixa eu ir lá na primeira carta aos Coríntios, que você conhece, 1 aos Coríntios 12, 14. Isso atrapalha você e atrapalha a mim também. O quê? O nosso natural, o nosso entendimento, né? A nossa compreensão. 1 aos Coríntios 12, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não está falando do homem pecador, não. Não estou falando de um homem devasso. Está falando aqui da pessoa no seu natural, quer dizer, sem o Espírito de Deus, ou sem a inteligência dada por Deus, não a inteligência natural. Porque, espera aí, o costume das mulheres já passou,
Não tem, ele envelheceu, ela até falou, terei eu deleite ainda, dá para entender, terei eu ainda prazer ainda, quer dizer, numa vida conjugal, uma mulher de 90 anos, pense, apesar de ela ser uma mulher forte, ela tinha 75 anos quando ela era muito bonita, quando a Bíblia fala sobre isso, mas todo mundo envelhece. Mas o caso aqui não é a boniteza da Sara ou não, é simplesmente nós ficarmos no nosso raciocínio e nós atrapalhamos. E muitos não conseguem à frente e desistem. Muitos se perdem completamente. Ainda tem aqui vamos dizer assim, um porquê. Vamos voltar em Gênesis, mas não no capítulo 18, no capítulo 17. Eu vou voltar no 18 ainda. No 17, versículo 15. Capítulo 17, versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse ao seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também tenho ouvido, e eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar. Só um pouquinho da história, para quem não lembra, o Ismael era filho de Abrão, mas não com Sara. Porque como ela estava já com a idade avançada, quando ela estava com 76 anos, 75 para 76, ela disse para ele: Abraão, eu estou envelhecendo, eu envelheci, você também. Eu não tenho filho, nós temos Agar, nossa serva, ela é jovem ainda. Vamos ter filhos através dela, filhos, no plural, mas nós sabemos que não deu certo. Porque quando a Agar, a serva, engravidou, desdenhou da Sara, quer dizer, zombou, debochou, escarneceu dela mesmo, e houve discórdia até no casamento deles. E o caso foi sério. Aí se passaram 13 anos até que Deus se revelou para o Abraão, como você está vendo aqui. Deus está dando esse plano para ele. O que dá para entender? Ele recebeu o plano, mas não passou para Sara. Não conversou com Sara. Porque quando a Sara recebeu para ela, foi uma novidade. Quer dizer, ela não sabia, ele recebeu tudo, ele já tinha instrução. Aí diz, e falando do Ismael, falo-ei frutificar e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele e subiu o Deus de Abraão. Então Deus já tinha passado isso para Abraão, mas ele não passou, irmão. Nós temos que instruir a nossa família naquilo que Deus tem nos dado. Para quê? Para que eles possam ter a mesma fé, e às vezes nós não fazemos isso, nós não dividimos o pão com as pessoas que estão perto de nós, às vezes é o cônjuge, às vezes é os filhos e até os amigos. O repartir o pão é muito importante, porque é dando que se recebe, quer dizer, quando você recebe algo de Deus, que você dá, no caso dele, alguém diz, mas pastor, era uma coisa entre ele e Deus, sim, mas era um caso entre ele, Deus e a Sara, pois a Sara estava envolvida também, mas ele não contou para a Sara. Quando a Sara recebeu para ela, foi um pacto, quer dizer, ela foi surpreendida. E Deus conversou com ele, disse, olha, a Sara riu quando ouviu, mas para Deus não há nada difícil, meu irmãozinho, nós temos que tirar o nosso entendimento, às vezes, para crer em Deus. Porque se nós ficarmos no nosso raciocínio, nós vamos desistir de algumas situações, às vezes desistimos de planos que Deus está dando, Deus está colocando diante de nós, mas nós achamos impossível. Nós achamos que aquilo nunca vai acontecer, aquilo não dá para acontecer. Por quê? Talvez pela situação, pelo tempo, pelo momento, mas esquecendo que Ele
é Deus. Lógico, não é coisa da nossa cabeça. Não foi coisa da cabeça de Abraão. Eu vou ser pai com 100 anos. Ela dizendo, eu vou ser mãe com 100 anos. Não, tanto que eles nem creram no começo. Você vê que o Abraão também, no começo, ele disse, que é isso, um homem de 100 anos? Mas Deus o convenceu, como convenceu a Sara. Voltando no capítulo 18, 14, capítulo 18, versículo 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Meu irmão, até de recriar um órgão, se necessário for. Entenda, de mudar o coração de uma pessoa que talvez te odeie, ou uma pessoa que implica com você, mas se você orar, buscar de Deus, Deus muda aquele coração. Pastor, aquele é gente ruim, aquilo é gente má, que nada, não há impossível para Deus. Deus transforma vidas completamente. Como eu gosto de lembrar de Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, um homem, entenda bem, que recebeu uma oração de um homem chamado Estevão. Quem era o Estevão? O homem que estava sendo apedrejado por outros homens com consentimento ou com a direção de Saulo de Tarso. Mas quando Estevão estava morrendo, ele disse, Senhor, levantou os olhos, não lhe imputes este pecado, quer dizer, não atribua a eles, este pecado. E aí isso aconteceu. Dia depois está o Saulo se convertendo. Meu irmão, não joga a toalha, continue orando, continue crendo, o que há de vir virá. Não podemos desistir. Então ele diz, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Não brincar com Deus, Deus sabe de tudo, irmão. Deus sabe que nós duvidamos, entenda bem, principalmente quando é uma revelação. Imagine se alguém chegar para você assim, amigo, você já pensou sobre isso? Você, não, nunca pensei. Amigo, não te perguntei nem sim nem não, só falei, Deus quer te ajudar, Deus quer tirar isso de você. Verdade. Ou você pensou, ajude, receba ajuda. Quer dizer, não é que Deus já conhece tudo. Deus não quer expor você. Ele está falando no caso entre Sara e Abraão. Deus não quer expor você a um ridículo, nenhum ridículo, nenhuma situação vexatória, mas Deus quer te ajudar. Ele sabe tudo a teu respeito. Se você confiar no que Ele está falando hoje, o quê? Que para Ele não há impossível. Não há coisa difícil para Ele. Ele vai dar para você o que você tem desejado dentro da palavra. Entenda? E se tem impedimento, Ele sabe. É só você pedir ajuda que Ele vai te ajudar também a tirar o impedimento. Terminando. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Acompanhe o que Deus tem lhe dado, acompanhe a revelação que Deus está dando hoje, porque hoje é dia de resposta para você. Resposta para você que talvez tenha uma doença crônica. A vida toda o doutor falou, vai tomar um remédio, continue tomando, mas o doutor volta atrás. Com a operação de Deus, creia. Na salvação de alguém que você olha, é a família do seu marido, é a família da sua esposa, ou família do seu genro, ou família da sua nora, família do seu irmão, da sua irmã que é cunhado, cunhada, é alguém que você tem orado, mas parece que está difícil. Deus está dizendo, não há nada impossível para Deus. Então tem que agir a revelação de Deus, deixar Deus falar. E quando Deus falar, segure, porque quando Deus fala, Ele se revelou para você, Ele se mostrou para você. Não foi por acaso que você ouviu aquela palavra, não é por acaso que você está ouvindo a palavra hoje. Deus está se revelando para você. Ele é Deus, Ele se revela ao seu coração, Ele dá um retrato dele para você assumir aquilo ali e ser uma testemunha da sua grandeza, como séculos e séculos se passaram e Abraão continua sendo uma testemunha. Você passará também, pode ter a ser uma testemunha do Evangelho até para as próximas gerações, se Cristo não voltar antes. Glória a Deus.